dia a todos. Voltamos novamente aqui os nossos estudos e a nossa atenção às aplicações das leis de Newton, né? Ainda sobre o capítulo 5 do Halliday, e nesse momento nós vamos estudar os elevadores, tá certo? O problema dos elevadores, o Halliday ele traz essa figura lá, e depois a gente vai discutir como fazer a leitura da balança. Eu vou imaginar a seguinte situação: nós temos aqui um cabo, e esse cabo está segurando todo o conjunto. Então quer dizer que nós vamos ter aqui uma força de tração, certo? E aqui para baixo nós vamos ter a força gravitacional, tá? Que vai ser nada mais nada menos do que a massa total, no caso a massa do elevador mais a massa do passageiro, mais a massa de tudo isso aqui, vezes a aceleração gravitacional, tá certo? Agora, quando a gente começa a analisar as situações que podem acontecer, eu chamei de vamos analisar o que acontece lá em cima, tá certo? Quando eu penso lá em cima, eu posso estar pensando o seguinte: o elevador está subindo com uma certa velocidade e ele vai aqui em cima parar. Bom, se ele está subindo e eu quero que ele pare, significa dizer que a aceleração dele vai ter que estar voltada para baixo, oposta à velocidade, certo? Agora, imagina a outra situação. Eu estou com o elevador parado aqui em cima, tá? E eu quero iniciar uma descida. Bom, dessa mesma forma, eu vou ter que proporcionar uma aceleração voltada para baixo, tá certo? Então, o que acontece lá em cima, tanto faz quando eu estou chegando de uma subida ou eu estou iniciando uma descida, a aceleração é para baixo. Bom, quais são as forças que nós tínhamos mesmo? Nós tínhamos a força de tração no cabo, tá? E nós tínhamos a força de gravitação, a força gravitacional, né? Agindo sobre o sistema. Bom, vou aplicar a segunda lei de Newton. Fr igual a m vezes a. Bom, quem é que está para o mesmo lado da aceleração? A força gravitacional. Então vai ficar força gravitacional menos tração igual a massa vezes aceleração. O meu objetivo aqui, normalmente, é saber qual é a tração que o cabo tem que suportar. Então, se você isola aqui, eu vou ter que tração vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? Não, perdão. Eu vou ter aqui a força gravitacional menos massa vezes aceleração. Perceba que dentro da minha força gravitacional, eu subtraí um determinado valor. Isso significa dizer que, no final das contas, a tração vai ser menor do que a força gravitacional nesse caso, tá? Agora, quando eu vou pensar lá no meio do caminho, o que acontece no meio do caminho? Ou eu vou estar descendo com velocidade constante, ou eu vou estar subindo com velocidade constante. Independente das duas situações, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero, ou seja, a força que está puxando para um lado tem que ser exatamente igual à força que está puxando para o outro. Então, no meio do caminho, o que eu vou ter é que a força de tração vai ter que ser exatamente igual, tá, à força gravitacional. Agora, quando eu estou chegando lá embaixo, o que acontece? Vamos pensar na seguinte hipótese. Eu estou descendo com uma certa velocidade e eu quero parar. Eu quero atingir velocidade igual a zero. Opa! Se eu quero parar, a minha aceleração vai ter que ser para cima. Bom, a outra possibilidade, eu estou aqui embaixo parado, tá? E quero começar o movimento. Nesse caso, a minha aceleração
também vai ter que ser para cima. Então perceba assim, quando eu estou chegando lá em cima, tá? Eu quero parar ou eu quero começar uma descida, a aceleração é para baixo. Quando eu estou aqui embaixo que quero terminar uma descida ou iniciar uma subida, a minha aceleração é para cima. Bom, sabendo que as minhas forças são tração e força gravitacional, e eu vou aplicar a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, quem é que está para o mesmo lado da aceleração agora? É tração. Então a tração tem que ser maior do que a força gravitacional. Sentidos opostos, subtraio. Massa vezes aceleração. Ou seja, a minha tração ela vai ser a força gravitacional mais massa vezes aceleração. Certo? Então, nesse caso aqui, a tração com certeza vai ser maior do que a força gravitacional devido a esse valor que eu estou adicionando aqui. Bom, agora indo para o problema proposto lá no livro do Halliday, ele nos dá esse problema, tá certo? Agora, ele quer que a gente foque na leitura da balança, ok? Bom, na balança, o que eu vou ter? Eu vou ter a força que a balança faz sobre a pessoa, que é a força normal, mas eu tenho a força que a gravidade faz sobre a pessoa, certo? Então, na realidade, é isso que eu tenho. Eu tenho aqui o centro de massa do passageiro, e sobre esse centro de massa eu tenho a força normal e a força gravitacional, tá certo? Ele está supondo que esse passageiro tem uma massa de 72,2 kg. E aí vem a primeira pergunta. Escreva uma equação que expresse a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador, ok? Então, olha só. Eu vou resolver agora no estilo do Halliday, tá? Então, aqui ele está supondo uma aceleração que ela seja positiva para cima, ok? Se eu for aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aquela que está no mesmo sentido do eixo y, eu coloco primeiro. Aquela que está no sentido oposto, eu coloco depois. E aí eu mantenho a massa vezes aceleração. Força gravitacional é massa vezes gravidade. Então a minha equação fica assim. Força normal é igual a massa vezes aceleração, mais massa vezes aceleração gravitacional. Ou seja, a força normal, que é a leitura da balança, né, vai ser massa vezes G mais A. Aí o que acontece? Se a minha aceleração ela é para cima, ela vai ser positiva. Se a minha aceleração é para baixo, ela vai ser negativa. Onde que a aceleração é para cima? Quando ele está lá embaixo, chegando de uma subida, terminando uma descida ou iniciando uma subida, ou a aceleração é para baixo quando ele está lá em cima, né? Quando eu estou terminando uma subida ou iniciando uma descida. Então, o Halliday ele chega a essa conclusão aqui, né? E levando em consideração essas acelerações aqui, ok? Mas eu insisto, todo aquele raciocínio que eu fiz anteriormente, para tração, eu poderia ter feito aqui para função, para força normal, sem o menor problema, ok? Bom, qual a leitura da balança se o elevador está parado? Bom, então vamos pegar a equação aqui prontinha. Fn igual a massa vezes a aceleração gravitacional mais A. Bom, se a velocidade é igual a zero, ou se a velocidade é constante, tá? A minha aceleração vai valer zero. Bom, se a minha aceleração vale zero, o que vai acontecer com a minha leitura da balança? Vai ser simplesmente a massa, que é 72,2 quilos, vezes o 9,8, mais ou menos zero, né, que não vai fazer diferença. Então a força normal vai ter exatamente a mesma leitura da força gravitacional, que nesse caso vai valer 707,56 newtons.
certo? Na próxima pergunta, ele diz: qual é a leitura da balança se o elevador sofre uma aceleração? Então vamos colocar aqui. Força normal, ela vai ser massa vezes a aceleração gravitacional mais A. Tá? Se ele sofre uma aceleração para cima, de acordo com a ideia do Halliday, essa aceleração vai valer mais 3,2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha força normal, que é a leitura da balança, vai ser 72,2 vezes 9,8 mais 3,2. Então, nesse caso, a minha força normal ela vai valer 938,6 newtons. Então, 938,6 newtons. Agora, se eu estou indo para baixo, a minha aceleração vai ser negativa, né? E aí a minha força normal, a leitura da balança, vai ficar o quê? 72,2 vezes 9,8 menos 3,2. E essa minha força normal, ela passa a valer 476,52 newtons. Então, quando eu estou com aceleração negativa, tá? Eu vou ter a sensação de que eu vou estar mais leve. Quando a minha aceleração é positiva, eu vou ter a sensação de que eu estou mais pesado. Quando eu estou terminando a descida ou iniciando a subida, eu me sinto mais pesado. Quando eu estou terminando a subida ou iniciando a descida, eu vou me sentir mais leve. Pessoal, bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.